of the seventh angel. E o livro não será, os selos não serão abertos até a mensagem do sétimo anjo. And when the seals are broke and the mystery is revealed, down comes the angel, the messenger, Christ, setting his foot upon the land and upon the sea with a rainbow over his head. Now remember, this seventh angel is on earth at the time of this coming. E quando os 7 selos forem rompidos e o mistério for revelado, desce o anjo, o mensageiro, Cristo, colocando seus pés sobre a terra e sobre o mar, com um arco-íris sobre sua cabeça. Agora, recordem, este sétimo anjo está na terra no tempo de sua vinda. Grande Criador, que cada um de nós possamos reconhecer o que os judeus não puderam reconhecer. Que o Senhor possa dar graça ao seu povo para perceber estas realidades. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar-nos. A gente sempre gosta de honrar pregadores de fora. Deus não é assim. Você pode notar que se vem um pregador dos Estados Unidos, todo mundo fica satisfeito, garbosos. Estamos recebendo um pregador de fora dos Estados Unidos. Mas Deus, quando trata com um profeta, ele levanta dentre o seu próprio povo. Por isso que Jesus não foi aceito dentro do seu próprio povo. Se fosse um de fora, mas ele era de dentro. Então ele fez sinais grandes e em grandes lugares e em pequenos lugares, mas quando ele chegou em Nazaré, ele curou poucos. E ele disse que o profeta não tem honra em sua própria terra. E Deus usa um profeta da sua terra. Isto é, quando Deus tem uma mensagem para aquela nação, o pregador é daquela nação. Não adianta ficar satisfeito porque vem um estrangeiro. Não. O profeta, para aquele tempo, é daquela nação. Deus pegou Paulo como um judeu e deu para ele uma mensagem para os gentios. Isso Deus pode fazer. Só que no tempo final, não é feito assim. Vamos olhar pela mensagem, é que vocês tenham tempo para ouvir isso daqui de uma forma revelada. Porque o irmão Brana queria ir pregar para os judeus, mas Deus disse não é hora. Então aqui o irmão Brana diz na marca da besta, pregado em 1961, antes dos selos, parágrafo 50, um judeu levou isto para o gentil. Aqui, um gentil trazendo de volta para o judeu. Guarde bem. Se vocês ouviram a mensagem do profeta, o filme O Fundo Clama o Fundo, o profeta do século XX, principalmente, você vai ouvir Mombrana dizer do ministério dele próprio para Israel. Mas Deus não podia usar Mombrana em Israel. É isso que eu quero que vocês prestem atenção. E vocês que têm a crença de que Mombrana ainda vai pregar lá. Vou repetir alguma coisa do que já preguei esses dias.
mas é para confirmar mais esta realidade. Irmão Branham está dizendo, um judeu levou isto para o gentio, aqui um gentio trazendo de volta para o judeu. Irmão Branham, ele cria que ele tinha um ministério que levaria a mensagem para os judeus. Então vamos tomar este versículo, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Jesus veio para os judeus não receberam. Aí Jesus passou para os gentios. Os judeus continuam dizendo que tem Deus, mas eles crucificaram Deus, não sabendo que Jesus era Deus. Muitos crucificam a Deus, não sabendo que Ele é Deus. Se o povo da América do Norte soubesse que Deus era um americano, eles não tinham crucificado a mensagem dele, como ele pregou. O povo da América crucificou a Jesus Cristo em 1963, na abertura dos selos. Porque o povo da América não percebeu que tinha um profeta, que levantou um profeta na sua pátria. Durante quase 2 milênios, sem profeta, então era difícil para eles crer em Branham como profeta. Os homens que faziam grandes sinais no tempo do irmão Branham, eles podiam também achar que eram profetas. Mas Deus sempre tem um, veio para o que era seu. Tem um que vem para o que é seu. Jesus não podia levar a mensagem para o gentio. Bem, eu começo numa coisa e quero passar para outra já. Mas deixa eu acabar esse pensamento. Quando aquele judeu receber o evangelho, os dias dos gentios estarão consumados. Mas ele não me deixou ir. Ora, eu não sei. Daqui a pouco lhes mostraremos aqui nas Escrituras o porquê. Então a gente quer saber o porquê Deus não deixou o irmão Branham ir pregar para os judeus. Mas eu já falei para vocês. Não deixou porque o William Branham é gentil. E Deus usa um profeta do seu próprio povo. Para os gentios ele usou o irmão Branham. Para os judeus ele vai usar Moisés e Elias e eles serão judeus. Não serão gentios. Eu discordo do que a si mesmo diz que é profeta e que vai levar a mensagem para o judeu e que está passando pela noiva. Não existe isso. Irmão Branham pensou que era assim, porque irmão Branham era um profeta, o quarto Elias, para a noiva. Mas ele pensou que ele podia ser para a noiva e para os judeus. E quando ele foi, Deus disse para ele, não é hora ainda. Eu sei que alguém pode estar pensando assim, mas o fulano de tal, vou omitir o nome. O fulano de tal, ele foi, Deus não proibiu, mas ele foi levar o quê? Ele vai levar o quê? Sendo que ele diz que passaria pela noiva esse ministério. Passaria pela noiva, depois ir para os judeus. Está errado, para começar, está errado. Se ele é profeta, ele teria que saber, conforme William Branham pregou, Deus não deixaria um gentio, profeta gentil, entrar entre os judeus para pregar. Amém? Estão entendendo? Será que vocês pela internet estão entendendo? Deus não deixou o irmão Branham e não deixaria esse outro gentio também, daqui de Porto Rico, acaba falando, ir lá, entende? Se fosse profeta. Irmão Branham tinha sinais de profeta. Irmão Branham tinha o sinal do Messias. Irmão Branham tinha a palavra discernidora dos pensamentos nele.
Ele sabia o que estava nas pessoas. Agora, a outra pessoa não tem esse ministério ainda. O que vai fazer entre os judeus? Só para a gente pôr uma gorrinha, uma boina como os judeus? Só para a gente deixar a barba crescer como os judeus? Está no tempo dos judeus deixar a barba crescer, né? Estou vendo o irmão ali, gosta, né? Mas está no tempo os judeus brasileiros, assim, chamados, estão querendo seguir. E outros vão pregar lá e vão barbudos, para mostrar que eles têm um ministério. A barba e o cabelo comprido não é ministério, certo? Não é um ministério para esse fim. Deus usou William Branham, cabelinho igual o nosso, tudo certinho, profeta, e ele não faria diferente. E disse para William Branham: não vai lá, ainda não é hora. Porque o William Branham, ele diz aqui: eu vou mostrar para vocês o porquê nas Escrituras. E nas Escrituras está aqui: ele envia um profeta do seu próprio povo. Como na expressão do pastor bispo, o homem tem que ser nativo. Então essa é a verdade. Ele é nativo do Brasil, ele é nativo da América, ele é nativo dentre os hebreus, ele é nativo, tem que ser de lá. Não pode ser um daqui levando a mensagem lá. Deus fez isso com Paulo. Eu queria ter tempo para mostrar isso para vocês. A gente fala de vez em quando alguma coisa sobre esta mensagem, a exposição das 7 eras da igreja. Esse livro aqui foi um livro que o irmão Branham pregou, acho que em 60, 61, e não deixou soltar este livro, essas mensagens, até 65, o ano da morte dele. Porque durante esse período, irmão Branham estava corrigindo as coisas que estavam dentro das 7 eras da igreja. Se você notar, irmão Branham queria que tivesse um livro desse jeito. Vocês lêem a mensagem, sabe que o irmão Branham disse que ele queria um livro desse para todas as nações. Um livro corrigido. Agora, irmão Branham corrigiu a revelação de Jesus Cristo aqui, porque o irmão Branham não queria que aquilo fosse exposto. Era para ficar parado, quieto. A exposição das 7 eras da igreja original. Essa não é a original, certo? A original é que ele pregava todo dia. Essa daqui já é corrigida. Foi pego o original e o irmão Branham pediu para o irmão Liveio fazer gramaticar isso daqui. Então foi o que o irmão Liveio fez. Tem coisas que tem na mensagem que o irmão José Branham mandou imprimir, que é a revelação de Jesus Cristo original. Mas o irmão Branham não queria que o povo tivesse aquilo. Então o irmão Branham não queria que o povo tivesse aquilo, porque ele tinha colocado aquilo à parte. O início da revelação de Jesus Cristo. Por quê? Por causa da revelação dos selos. Os selos corrigem as partes das eras. Mesmo que as eras veio de uma forma sobrenatural, nós sabemos disso, que até mesmo veio com Deus escrevendo na parede, no tempo do irmão Branham, mas nem Deus podia dar tudo, porque seria quando começasse a revelação dos 7 selos. Aí sim, alguma coisa aqui foi corrigida, alguma coisa foi adicionada. Pelo irmão Branham mesmo. O irmão Branham pedia para o irmão Liveio fazer isso daqui. Então, se você toma o início da mensagem, a revelação de Jesus Cristo, você vai ver que não tem aqui, no livrinho, que o irmão José Branham fez. Eu não quero causar mal a ninguém, mas
deveríamos ter. Eu já tive indagação sobre isso aqui. Eu já fiz perguntas para eles sobre isso aqui. Como nunca obtive uma resposta, Deus me deu a resposta. Nunca obtive uma resposta. Por que não tem tudo aqui? Por que foi feito diferente? É porque o irmão Branham não queria aquilo. O irmão Branham tinha a mentalidade de que ele manifestaria esse ministério de Elias para os judeus. E não somente de Elias. Se você ler a mensagem, o livrinho que tem a foto de Jesus Cristo, a revelação de Jesus Cristo, creio que é parágrafo 42, eu não trouxe ela aqui agora, parágrafo 42, ele vai falar disso. Agora vamos dizer, vamos opor ao assim diz o Senhor, naquele tempo, irmão Branham não quis pôr aquilo aqui. Que dentro de 3 meses, o Espírito de Moisés, Elias e Cristo estaria pregando naquele tabernáculo. E isto aconteceu antes das eras da igreja. Eu estou falando coisas hoje que dá choque, certo? Estou falando coisas que dá choque. Antes das eras da igreja. Só que aqui ele não quis que colocasse. Ele não permitiu que soltasse as eras da igreja. Ele deixou para soltar assim, todas juntas. Porque aqui tem correções, aqui tem coisas que foram tiradas e adicionadas pelo próprio profeta, que mandava uma fitinha cassete para o irmão Liveio, para ele, e dizia, você coloca isto em tal lugar. Por isso é que você vai encontrar o terremoto de 64, quando a mensagem foi pregada em 60, 61. Você vê? Eu nem guardei o tempo das eras. Olha aí para mim, irmão, para mim ver direitinho. Seria bom, né? O irmão Branham diz que tem 1179 sermões originais em inglês. Você tem alguma coisa? Vê se tem alguma coisa aí para me ajudar. Então, são algumas coisinhas que eu quero deixar para vocês, que dá um choque, mas dá um despertamento, certo? Porque o irmão Branham não queria que soltasse aquilo, porque formaria outra doutrina. Eu tenho aqui a mensagem, a revelação de Jesus Cristo. Quando o irmão Branham pregou a revelação de Jesus Cristo original, que ele não permitiu colocar toda aqui, lá dentro você vai ver o Deus vindouro. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Ele está vindo, Jesus está vindo, Deus está vindo, o profeta está vindo, o sacerdote rei está vindo, o tudo em todos está vindo. Ora, Senhor Jesus, vem cedo. Amém. Escuta, Ele está vindo nas nuvens, nuvens de glória, como quando Ele foi visto sobre um monte da transfiguração, e suas vestes estavam brilhando, enquanto o poder de Deus o envolvia, e todo olho o verá. Isso significa que não é o arrebatamento. Isto ocorre quando ele vier assumir seu posto legítimo como governante mundial. Então isso aqui vai cumprir quando? Quando ele vier para o milênio. Mas quando você lê na outra original, esse todo olho verá, você aplica no Monte Pôr do Sol. E não é correto. Então eu quero dizer para vocês que o correto é isto que o irmão Branham veio acertando. Entende? Veio corrigindo. Agora eu posso pregar, eu sempre preguei essa daqui. Mas quando veio essa outra, aí deu choque. Quando veio essa outra mensagem.
Irmão Branham não queria que soltasse, o irmão José Branham soubesse que irmão Branham não queria que distribuísse esta mensagem, e sim essa daqui, essa pode distribuir. Mas a individual foi corrigida. É como Laodiceia. Os 7 trovões, você não vê ele claro dentro dos 7 selos, mas você vê ele claro dentro de Laodiceia. Porque irmão Branham, pregando os selos, teve luz daquilo e colocou lá no parágrafo 38 da era de Laodiceia. O que eram os 7 trovões? O que são os 7 trovões? São as revelações contidas nos 7 selos. Nem nos 7 selos irmão Branham pregou isso. Nem nos 7 selos, ele não falou. Mas depois de pregar dos 7 selos, irmão Branham viu o que eram os 7 trovões. Aí ele mandava para o irmão Liveio colocar na mensagem. Certo? E estas coisas é que você vê a clareza da mensagem e a revelação. E o poder que teve a abertura dos 7 selos. Abriu de uma tal forma que corrigiu muitas coisas das eras da igreja. E se tivesse mais um pouquinho de tempo, eu creio que ficaria mais completo, porque ainda tem aqui na era de Filadélfia, quando ele fala sobre Apocalipse 7, ele diz, na era de Filadélfia, ele diz que aqueles são a noiva, de palmas nas mãos e roupas brancas. Aqui ele diz que é a noiva. No 7º selo, ele diz, não é a noiva. Então eu disse, se tivesse mais tempo, irmão Branham, vendo o que tinha falado ali, ele mostraria a coisa mais real, porque os selos é a abertura de toda a palavra. Quando ele pregou as eras, não tinha aberto os selos. Então alguma coisa podia sair para um conserto depois, para uma correção. Teria que ser assim. Mas quando ele pregou os selos, aquilo corrigiu todas as mensagens do profeta. Por isso você encontra irmão Branham dizendo que a abertura dos selos, quando Deus abriu o selo, abriu toda a Bíblia ficou nova. Ele diz, a Bíblia ficou nova para nós. E que as revelações que foram dadas dentro dos 7 selos, ele diz que ele pensava diferente. E ele diz, não é segundo o que a gente pensa, é pela revelação agora. Não é o que pensa. Então, eu quero que vocês guardem bem isso. O irmão Branham está dizendo, e todo olho verá, isso significa que não é o arrebatamento. O arrebatamento ainda vai dar. Isto ocorre quando ele vier assumir seu posto legítimo como governante mundial. Isso é milênio. Então aqui já está claro que é milênio. Mas lá dá a entender que é a segunda vinda. Naquela mensagem, certo? Dá a entender que é a segunda vinda. Aquela vocês vão ler em casa, aquela que tem a foto de Jesus Cristo, a revelação de Jesus Cristo. Então, isso daqui já está corrigido. Pode ler sossegado. Você pode comer isso daqui. É o que o irmão Branham vai mostrando aqui para nós na mensagem, quando ele diz, vamos mostrar nas Escrituras o porquê ele não me deixou ir pregar para os judeus. E a causa é esta: eu sou gentil e não posso levar a mensagem lá para os judeus. Mas ele falou, eu vou ler aqui o que ele falou antes dos selos. Vou ler o que ele falou quando ele estava para ir para lá. Escuta, a revelação do 5º selo já diz uma coisa que tem que ficar na cabeça das pessoas: o reino milenial. 290 do 5º selo. E eles disseram, bem, por quê? Podemos nós voltar ao reino agora? O reino judeu será estabelecido na terra, você sabe. João disse que o reino estava ali, veja, para ser estabelecido. Aí o irmão Branham diz, agora, este é o reino do Evangelho. Veja você, este reino nosso agora é o reino do Evangelho. Mas haverá o reino para os judeus. E no milênio, ali estará o reinado milenial, a noiva
não trabalha. A noiva está com Cristo, não trabalha. Quem vai trabalhar, diz o profeta, é a nação. Por quê? Porque ali vai cumprir o reinado deles, certo? Lá cumpre o reinado deles, mas o nosso é em paz. Você é a rainha e Cristo é o rei. Então não vai estar trabalhando. Aí tem gente que não gosta de trabalhar, diz, é isso aí que eu quero mesmo. Eu quero esse reino. Não é? Mas enquanto você está aqui, tem que trabalhar. Então, outra coisa, você quer ver o Desvelar de Deus 66, pregado em 64. Já agora depois dos selos. Veja aquela mulher sirofenícia, correu até ele e disse, tu filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele não fez mais do que levantar sua cabeça. Ela não tinha nenhum direito nele como filho de Davi. Ela era uma gentílica. Irmão Branham não tinha nenhum direito de ir lá pregar. Porque quando for pregar lá, já é para... Não é mais o Filho de Deus, não é mais esse Filho do homem que veio para nós. Lá o ministério já é para filho de Davi. A pregação que ele vai trazer e vão proclamar, conforme está na Bíblia, ele vai proclamar a entrada do milênio. Aquela mensagem proclamará a entrada do milênio. Guarde bem. Então, se aquela mulher sirofenícia gentílica, ela não tinha nenhum direito em Jesus como filho de Davi, porque ela era gentia, você tem que saber, William Branham não tinha nenhum direito de ir lá como um profeta gentil e pregar para um povo judeu. Porque agora é especial. Deus manda cada profeta para o seu próprio povo. Para nós, o povo de Deus, ele tem mandado o Elias, o sétimo anjo, um gentil para pregar para nós. Amém? Quero deixar isso bem claro. Agora observe, essa mulher gentílica não tinha nenhum direito nele como filho de Davi. Mas o cego Bartimeu tinha, veio, ele era um judeu. Aí ele tinha direito nele como filho de Davi. Mas a mulher clamou filho de Davi, ele não respondeu ela. Por quê? Porque ele não é para ela filho de Davi. Então não poderia irmão Branham ir pregar lá, porque o ministério que vai pregar lá vai anunciar filho de Davi. Os reinos deste mundo se tornaram de nosso Senhor e do seu Cristo. Acho que é 11, 15 de Apocalipse. Eles estarão anunciando, eles são judeus, vão estar anunciando o reino, porque eles estarão pregando no período de grande tribulação e a noiva já foi raptada nesse tempo. Não tem nenhum pregador, nenhum profeta judeu lá. Enquanto a noiva não for raptada, nenhum profeta judeu pode estar pregando para os judeus. Certo? Nenhum profeta. E nenhum gentil. Não adianta essa turma de gentios do Brasil vai para lá e traz pedra de lá, e traz madeira de lá, e traz óleo de lá. Não adianta. Não adianta fazer mais isso. Isso daí não é trabalho mais para gentil querer lá convencer um judeu. E esses que estão querendo ir lá convencer judeus são trinitários ainda. Eles vão lá, fazem o seu trabalho, ora, um monte de judeus formam uma igreja entre eles. Uma igreja de judeus, crendo em Santíssima Trindade. Isso é o falso judeu. Vocês estão enganados, enganando. Mas o verdadeiro judeu só aceitará a mensagem de Moisés e Elias. Como o verdadeiro gentil só aceitaria a mensagem de William Branham, do sétimo anjo, do Elias aos gentios. Amém? Amém. Agora, é Deus que usa esse ministério para judeu e para gentil. O ministério de Elias, Deus usa assim, para judeu e para gentil. Ele fez isso desde o passado, ele vem fazendo, e agora o quarto Elias era gentil. Certo? O quarto Elias, que era o irmão Branham, era um gentil. Mas lá o primeiro era judeu. A gente que não sabe quem era seu pai, quem era sua mãe,
Só conhecia, ele era o tisbita, mas não sabe mais nada dele. O grande homem de Deus. Depois o espírito de Elias veio sobre Eliseu, depois veio sobre João Batista, veio sobre William Branham, e agora vai vir sobre um judeu, encerrando o trabalho, porque agora eles vão ter que morrer. Então, o espírito, olhe para você ver, espírito ministerial de Moisés e de Elias vão morrer. Não é a pessoa em si. Não é? Porque se fosse a pessoa em si, teria que vir aquele Elias mesmo. Mas o irmão Branham diz, eu creio que é um judeu deste tempo. Eu também creio no que o profeta prega. Esta é a verdade. A revelação de Jesus Cristo, para mostrar para vocês que eles estão baseados nisto, que um gentio vai levar o evangelho para o judeu, porque o judeu, Paulo, trouxe para o gentio. Mas é que o irmão Branham pensava nisto antes da revelação dos selos, antes da luz maior chegar, ele falava sobre isto. E ele deixou aqui na revelação de Jesus Cristo 110. Diz agora, quando voltará o evangelho aos judeus? Quando se houver terminada a dispensação dos gentios. Aí volta para os judeus. O evangelho está pronto para voltar aos judeus. Escuta para você ver que o irmão Branham cria que ele ia lá. Se tão somente lhes pudesse dizer algo que está a ponto de suceder hoje, neste nosso dia. Irmão Branham, se eu pudesse falar de algo que vai suceder hoje, nesse nosso dia. Era exatamente esse ministério, ele chegar a levar a mensagem para os judeus. Esta grande coisa que vai suceder recorrerá até Apocalipse 11. Aquelas duas testemunhas, aqueles dois profetas, Moisés e Elias, trazendo aquelas duas testemunhas, aqueles dois profetas, e trazendo o evangelho de novo aos judeus. Estamos prontos, tudo está em ordem. Tal como os judeus trouxeram o evangelho aos gentios, assim também os gentios o levarão de regresso aos judeus e o rapto sucederá. Então, baseado nisto, vem um gentio que quer levar o evangelho para os judeus e que quer passar pela noiva, porque eles dizem que o ministério deste homem aí, estou falando que eles dizem que o ministério deles começa com a noiva e termina com os judeus. Então começa com o gentio e termina com o judeu. O irmão Branham falou, na verdade, porque ele via que o ministério dele ia dar certo para os judeus. Mas depois ele começa, você vai ver as perguntas e respostas agora. Vamos ao perguntas e respostas sobre os selos. 25. Irmão Branham, se todos os fios forem levados no rapto, de onde virão Elias e Moisés? Serão eles judeus ou será nosso Elias, que nos foi dado, estará com eles? 282, perguntas e respostas sobre os selos. Não, o gentio que será ungido com este Espírito para chamar os gentios será tirado. Está entre a noiva, que é o William Branham, será tirado. Porque veja você, toda a igreja, toda foi tomada. E esses dois profetas do capítulo 11 de Apocalipse serão trazidos. E o dia da graça está terminado com os gentios, quando esses dois profetas chegarem ali. Certo? E foram enviados para os judeus. Não, eles não serão o mesmo homem. O Elias para nós não será o mesmo homem, o Elias para os judeus. É outro homem. Irmão Branham já está claro. Agora já é a revelação dos selos. Está aqui. Eu tenho bastante certeza disso agora. Recorde, este é o melhor do meu conhecimento. Quinto selo. Quando Elias vem de Malaquias 4, ele está sozinho. Elias precursará, não Elias e Moisés. Agora, se você voltar à mensagem, à revelação de Jesus Cristo, que não está aqui, aí ele mostra que aquele ministério tinha começado ali. Porque quando chegar este ministério de Moisés e Elias, terá que ter o discernimento como
teve no tempo do irmão Branham. Ele não pode ser um homem normal como nós. Ele tem um poder sobrenatural, ele tem visões, ele tem sonhos. Porque ele é um profeta especial para o povo judeu. Uma coisa que nós precisamos sempre ver, que é diferente do que vocês têm hoje, nós temos hoje. Nós temos uma mensagem de profeta e apóstolo João, que está na Bíblia. Nós temos esta mensagem. Só que não é para um homem ter sonhos, visões. Não, por quê? Porque o ministério de João aqui na Bíblia, para o nosso dia, está dizendo que é comer um livrinho e profetizar outra vez. Quer dizer, não é coisa que Deus vai te dar assim novo, que você precisa de ter visão para isso. A visão que a gente tem é ler a mensagem, porque está dentro da mensagem. Quando você come o livrinho, você sabe que a era terminou. Quando você come o livrinho, você sabe que o tempo acabou. Quando você come o livrinho, você sabe que o Cordeiro saiu do trono. Quando você come o livrinho, você sabe que a HM faz parte do nome de Deus. Quando você come o livrinho, você sabe que BRANHM é perfeito, perfeição. É quando come o livrinho. Então, este é o ministério, não é um ministério como vai ter Moisés e Elias. Não é o ministério hoje, não é um ministério como teve o William Branham. Não é. Porque já está tudo pronto, ele tem só que repetir. Profetize outra vez. Tudo que o profeta William Branham profetizou, nós como pregadores hoje temos que profetizar outra vez. Não o que o William Branham pregou na primeira e segunda etapa, não, o que ele profetizou na terceira puxada, na abertura dos selos, é o que nós temos que profetizar igual. Amém. Agora preste atenção, veja quinto selo 340, veja o ministério de Moisés. Elias era um profeta para todas as nações, porém Moisés era um legislador apenas para os judeus. Por isso, quando Elias vai estar com Moisés, Elias é um profeta para todas as nações. Elias pregará não somente para os judeus, mostrando uma mensagem para aqueles que passarão pela tribulação, serão purgados as virgens nécias. Elias estará aí, não é o William Branham, é outro Elias, certo? É Elias com Moisés. No tempo do irmão Branham, Malaquias 4, Elias veio sozinho. Está em Mateus 17:11. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Isto é, sozinho. Mas do capítulo 17 de Mateus, nos seus primeiros versículos, vai mostrar que apareceu Moisés, Elias e Cristo para Pedro, Tiago e João. Aquilo ali é o que vai acontecer para os judeus. Mas quando eles desceram da montanha, eles perguntaram: por que diz os escribas que é mistério que Elias venha primeiro? Aí Jesus disse: Elias virá primeiro, que é o irmão Branham. Primeiro do que? Primeiro do que esse acontecimento que vocês viram aqui agora no Monte da Transfiguração. Vocês estão entendendo? Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, porque aquele acontecimento que vocês veem no Monte da Transfiguração é Moisés, Elias e Cristo para os judeus. Mas quando ele desceu do monte, no capítulo 17, verso 11 de São Mateus, ele estava falando apenas de um Elias, não Elias e Moisés, de um Elias. Então tem Elias e Moisés no início do capítulo 17 e só Elias no capítulo 17, verso 11. Elias para o nosso tempo, que foi o irmão Branham. Amém, amém. Essa é a razão pela qual ele vem com Elias. Aqueles judeus dizendo: espere, nós continuamos guardando a lei aqui. Mas aqui coloca Moisés ele mesmo. E aqui está Elias de pé com ele. Ó, ele vem somente para os judeus. Moisés foi apenas para os judeus. Estão escutando? Moisés foi apenas para os judeus. Escuta, ele vem somente para os judeus. Moisés e Elias. Moisés foi somente para os judeus. Elias foi um profeta a todas as nações. Mas o Moisés representa Cristo para eles ali. Na grande tribulação, na salvação dos 144 mil judeus,
Moisés representa Cristo. O que Cristo fez lá atrás, que os pais desses judeus mataram Cristo, o Messias, agora Deus usará o ministério de Moisés para fazer os mesmos sinais perante eles, para a salvação dos 144 mil. Amém. Mas Moisés se tornou um profeta para os judeus e um legislador. Veio, aquela foi a sua mensagem, a lei. Pergunta e resposta sobre os selos. Irmão Branco, eu entendo que Elias deve vir 3 vezes. Teve uma confusão assim, porque deve vir 5 vezes, né? Ele diz, deve vir 3 vezes. O Senhor nos disse que já veio 2 e já tinha vindo 3, certo? Elias, Eliseu, João Batista. São 3. Com Elias que veio nos Estados Unidos, já seria o 4º Elias, a 4ª vez do ministério de Elias. Ele diz, virá novamente. Agora, a pessoa sobre a qual estará o espírito de Elias, está perguntando a pessoa do tempo do irmão Branco, que estava o espírito de Elias, será também as 2 testemunhas de Moisés e Elias ali? Eles estavam fazendo a pergunta. Esse Elias que vem para nós, que é ungido, ele vai ser uma das 2 testemunhas, Moisés e Elias? Irmão Branco diz, não, ele será um gentio, veja, enviado para a igreja gentia. Ele será um gentio, que foi irmão Brana, enviado para a igreja gentia, que somos nós. Deus sempre envia ao seu próprio povo. Deus envia um profeta ao seu próprio povo. Tem que ser um profeta daquele povo. Se somos gentios, o profeta é gentil. Se é judeu, o profeta é judeu, certo? Veja, ele veio para os seus e os seus não o receberam. Ele sempre manda o seu, a mensagem da hora. Ele manda o seu. Agora a mensagem de irmão Brana não era a mensagem do Elias para os judeus. A mensagem do irmão Brana era para nós. Agora a mensagem de Elias para os judeus será depois que essa noiva for raptada. Entenda bem. 336 perguntas e respostas sobre os selos. Quando Deus estava tratando com os judeus, não veio nenhum profeta gentil. Quando Deus está tratando com os gentios, não há nenhum profeta judeu. Essas coisas têm que ser gravadas. As pessoas dizem, não, mas tem um profeta judeu já lá pregando para o povo hebreu. Não, quando isso chegar a acontecer, o rapto também acontecerá. Se houver um profeta para pregar lá, o rapto também acontecerá. Mas simultaneamente, não pode ser diferente. Porque Deus não manda um profeta sem tirar o povo de um profeta primeiro. Então ele tira o povo de um profeta no rapto e manda um profeta, que é o Elias e Moisés, para os judeus. Amém? Está claro? Quando Deus estava tratando com os judeus, não veio nenhum profeta gentil. Quando Deus está tratando com os gentios, não há nenhum profeta judeu. Quando Deus se volta para os judeus, não haverá nenhum profeta gentil. Vê o que eu quero dizer? Você vê como isso daqui é diferente de quando o irmão Brana queria ir pregar para os judeus? Ele já está falando claro aqui. O profeta judeu é para judeu, o profeta gentil é para gentil. Irmão Brana teve revelação para isso, porque ele queria mostrar para nós, como ele diz aqui, ó. Ele diz, daqui a pouco lhes mostraremos aqui nas escrituras o porquê Deus não permitiu eu ir pregar para os judeus. É exatamente por isso, porque cada profeta é do seu próprio povo. Amém? Se a noiva é gentia, João tem que ser gentil. Ah, mas lá atrás ele era judeu. Mas a noiva agora é gentia. João teve visões, mas no tempo da manifestação disto, então é um gentil. João é um gentil. Assim como o profeta William Branham, também um gentil para revelar, abrir a palavra para nós. João, para comer o livrinho e mostrar para nós todas as coisas que o irmão Branham não pôde mostrar, porque Deus diz para ele, não diga a ninguém, mas para João, ele diz, como o livro e profetize outra vez a povos, reis, nações e línguas. Amém. Eu tenho só mais um parágrafo aqui. Deus tem um caminho provido.
Isso é de 1954. Mas sabe, o judeu, que sua rejeição a Jesus apenas dá ao gentio um lugar para entrar? Você sabe que isso aconteceu. O judeu rejeitou, deu para o gentio um lugar. Ele não tinha como entrar. Nós não tínhamos como entrar. E nós já estávamos representados lá atrás, lá no início da Bíblia. E nós estávamos representados na pessoa mais péssima. A noiva gentia. Lembra lá atrás, nos 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Sem os judeus, Cã os gentios, Jafé os samaritanos. Irmão Branham diz, desses 3 vieram todas as nações que existem hoje. Mas veio Sem, que são os judeus, o Cã. Olha de onde nós viemos. Olha de onde nós viemos. Onde a noiva já estava. Lá atrás representada. Cã. Né? A nossa Bíblia fala cão. Não é cão, é cã. Em inglês é Ham, H-M. Ham. Isso é o inglês. E isso é o lado certo, H-A-M. Da onde você veio? Olha, da onde. Aí eles falam, agora que eu não aceito esse H-M mesmo. Agora nós estamos mostrando. Da onde vem o H-M? Mas é a nação gentílica. Cã, Ham, H-M. Quando foi amaldiçoar, olha para você ver. O que Cã fez? Ele viu a nudez do seu pai. Vamos falar disso, retratando como a Bíblia retrata. Não vou trazer nenhuma luz, nenhuma interpretação em cima disso, porque eu tenho interpretação também. Mas eu não quero nenhuma interpretação sobre isso daí. Quando Cã viu a nudez do pai, aí veio a maldição. Quando Noé foi amaldiçoar, o que ele falou? Ele não amaldiçoou Cã. Maldito seja Canaã, não Cã. E dali nós tomamos muitas vezes a maldição que veio para um filho de Cã. Um filho de Cã que foi amaldiçoado, não o próprio Cã que viu a nudez do pai. Eu já te disse, tem interpretação para isso. Como o irmão Branham diz, a gente fica comichando para falar também. Certo? A gente fica comichando, pela própria Bíblia, fica comichando para mostrar essas coisas. Mas como que ele viu a nudez do pai dele? Amém. Vamos deixar quietinho. Certo? O bom é saber que esta revelação, Deus tem mandado sempre um profeta do seu próprio povo para o seu povo. Ele tira um profeta de dentro do seu povo. De dentro da América do Norte, ele tirou um profeta para todos nós, todos os gentios. De dentro de outra nação, ele tira para nós João, para comer o livrinho, porque ele tem que fazer naquela nação. Ele não volta. Deus não voltou lá. Ele passou por Jericó, não diz que ele voltou lá mais. Ele passa por uma terra, depois você não sabe se volta mais. Ele passou pelas eras e não voltou mais. Aquilo é passado. Era de Éfeso, Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, pentecostais, Brana. Deus passou pelos Estados Unidos e não volta mais. Eles estão pensando que volta. O irmão Brana teve a visão da noiva retornando. Ele diz, por que ela retorna? Porque ela é alfa e ômega. Porque ela é como Cristo. Cristo é alfa e ômega. A noiva, ela retorna, é alfa e ômega. Então ela tinha que retornar, não nos dias de Brana. Irmão Brana diz que ela voltaria.
Voltaríamos a ter a noiva da palavra pura de Deus outra vez. A palavra perfeita. Mas se não tivesse sido revelado os selos, como nós seríamos noiva? Nós só somos noiva porque nós comemos o livrinho. Quem não come o livrinho? Está um montão de gente por aí dizendo que é noiva. Só quem come o livrinho que é noiva. Não foi João que comeu o livrinho? Então o povo que come o livrinho. Isso é a noiva. Não é querer ser sectário, puxar só para o nosso lado. Não, isso é realidade. Como vai andar dois juntos se não estiver de comum acordo? Isso é Bíblia Sagrada. É tempo de nós vermos esta manifestação de Deus para esse tempo final. E ver que Deus usa cada homem, cada profeta do seu próprio povo. Pai Celestial, o que eu não consigo explicar, que o Senhor possa manifestar na mente, no coração, na vida de cada um dos teus filhos, que numa hora como esta, se é difícil assistir um culto, uma hora de pregação, muito mais difícil é assistir uma internet, um culto na internet. É muito mais difícil, Senhor. E nós temos gente que está firme do outro lado, aprendendo, ouvindo, guardando, marcando estas coisas, porque sabe que são realidades. Obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aquela espada que caiu na mão do profeta era o começo da mensagem do dia final. Era o início da mensagem do sétimo anjo. Aquela espada é a espada do Rei Celestial. E nas mãos de cada um de nós tem uma espada de revelação que recebemos quando cremos na mensagem de João. E nas mãos de cada um de nós tem a unção dos 7 trovões que vai crescendo cada dia mais na mensagem da hora. Esta espada que anuncio aqui neste momento é a mensagem que nos dá fé de arrebatamento. É necessário abrirmos nossos corações para receber a mensagem dos selos dos 7 trovões. E nas mãos de cada um de nós tem uma espada de revelação que recebemos quando cremos na mensagem de João. E nas mãos de cada um de nós tem a unção dos 7 trovões que vai crescendo cada dia mais na mensagem da hora. Que vai crescendo cada dia mais na mensagem da hora.